Mi-Dragon System, capítulo 177. Líder da Puro Sangue Jack e Rai correram para o último andar onde os anciões viviam. Uma vez que finalmente chegaram ao último andar, eles notaram que este corredor era drasticamente diferente em comparação com os outros. Enquanto os corredores abaixo estavam cheios de guardas, este corredor parecia que um campo de batalha já havia ocorrido. Muitos cavaleiros, incluindo Cavaleiros Negro, tinham caído. Rai rapidamente usou sua habilidade Olhos do Dragão para localizar os outros anciões. Então ele notou que em todo o andar, havia apenas a presença de 3 sinais de vida humana, o que era ruim. Rai assumiu a liderança enquanto Jack seguia de perto. Os dois estavam indo para a sala de reuniões dos anciãos, que era semelhante à sala de reuniões dos mestres cavaleiros, só que usavam uma mesa redonda gigante em vez de uma retangular e comprida. Rai mais uma vez invadiu a sala com tudo, e desta vez encontrou a sala coberta de sangue. A sala inteira foi pintada de vermelho com sangue. Havia tanto sangue que até afetava ligeiramente o nariz de Jack, pois ele vacilou um pouco quando as portas se abriram. Havia vários cavaleiros mortos espalhados por toda a sala, incluindo Cavaleiros Negro também, e pior de tudo, Rai avistou um total de 4 vestes de ancião na pilha de corpos. Apenas pelo estado da sala, eles podiam dizer que uma batalha havia ocorrido. Então, quando Rai passou os olhos para o canto da sala, ele pôde ver um Frey de joelhos implorando por sua vida. Enquanto um Cavaleiro Negro estava acima dele com sua espada. Gibi, um dos outros anciões, estava atrás do Cavaleiro Negro com um sorriso enorme no rosto. Rai saltou através da sala para onde os outros estavam localizados, mas sabia que não chegaria a tempo. Assim que seus pés pousaram no chão, Rai colocou as mãos no chão e lançou sua habilidade de prisão de gelo. Uma trilha de gelo congelou instantaneamente os pés do cavaleiro e o manteve no lugar. No segundo seguinte, Jack se aproximou da posição do Cavaleiro Negro e deu um grande golpe com sua espada gigante. O impacto foi forte e o cavaleiro não conseguiu se mover. Foi um golpe perfeito, que fez o Cavaleiro Negro voar. Gibi ficou lá abalado pelos 2 alunos na frente dele. "O que vocês dois querem?" Gibi gritou. "Vou expulsar você desta academia." "Suas palavras não têm mais nenhum poder aqui", disse Rai enquanto avançava e agarrava Gibi pelo pescoço gordo dele. O Cavaleiro Negro imediatamente se levantou e foi imediatamente salvar seu mestre. "Deixe esse cara comigo, Rai", disse Jack. "Tem certeza de que pode lidar com ele?" "Da última vez eu não estava com força total, mas desta vez é diferente." Jack gritou enquanto balançava sua grande espada para o cavaleiro à sua frente. O Cavaleiro Negro conseguiu evitar o ataque, fazendo com que a espada de Jack atingisse o chão, causando a formação de uma cratera. O golpe foi poderoso, sacudindo toda a sala. "Eu vou deixar isso para você então." Rai continuou a agarrar Gibi pelo pescoço e começou a caminhar com Gibi até uma janela próxima que dava para toda a cidade. "Você vai pagar por isso, a Guilda das Trevas vai matar todos vocês." Rai apenas ignorou as ladainhas do homem e continuou a caminhar até a janela. Quando Rai finalmente chegou, Rai abriu a janela e começou a empurrar o corpo de Gibi, fazendo com que metade de seu corpo ficasse para fora da janela. Sua atitude mudou completamente depois disso. "O que você quer?" "Eu vou te dizer qualquer coisa. Por favor, eu posso fazer com que a Guilda das Trevas deixe você ir livre." "Quem é o líder da Puro Sangue?" "E eu não sei, nunca vi seu rosto", disse Gibi com a voz trêmula. Rai então ativou seu atributo fogo mais levemente que pôde, causando uma sensação de queimação em volta do pescoço de Gibi. "Pare! Pare! Sou eu sou o líder da Puro Sangue", Gibi gritou. "Por que você enviou aqueles homens para me matar?" "É por causa da profecia?" perguntou Rai. "Eu nunca quis fazer isso, só queria que você fosse embora da cidade, eu juro." Os membros da Puro Sangue eram apenas um bando de pessoas que não concordavam com a profecia, mas o problema era a Guilda das Trevas. "Eles estão se unindo com a Praga das Sombras e eles me forçaram a fazer isso."
Eles me pediram para enviar pessoas para te matar. Rai já suspeitava de tudo isso, mas queria ouvir a confirmação do próprio homem. Afinal, a Puro Sangue eram as pessoas que causaram mais problemas para ele na academia. Eles não apenas foram atrás de sua vida, mas também da de seus amigos. Me diga, o que é a Praga das Sombras? Quem é o líder? Rai gritou. Eu não sei, eu juro, ninguém sabe. Eu nunca vi o rosto dele. Rai começou a aumentar a intensidade de seu atributo de fogo, fazendo com que o pescoço de Gibi queimasse ainda mais. Eu não sei. Gibi gritou. Quem ou o que é a Praga das Sombras? Perguntou Rai. Os olhos de Gibi começaram a ficar brancos e sua voz ficou monótona. Eu nunca vi o que é a Praga das Sombras. Acredito que seja algo que não seja humano, mas nunca vi e nem sei o que é. Então você é inútil para mim, disse Rai enquanto empurrava e soltava Gibi, fazendo cair da janela. Eles estavam atualmente no topo da Academia Avion, o ponto mais alto de toda a cidade. Antes de Gibi atingir o solo, sua mente voltou para ele e de repente ele percebeu em que situação estava e no segundo seguinte seu corpo se esbagaçou no chão de concreto. Rai então ativou seus olhos do dragão e começou a olhar ao redor da cidade e o que viu não era uma boa notícia. Havia várias entradas gigantescas para túneis colocados por toda a cidade. Não só isso, mas todas as trancas das portas de aço foram destrancadas e grandes forças vitais vermelhas já estavam perto das entradas. A qualquer segundo, a cidade estaria sob ataque. Mi-Dragon System, capítulo 178 Aumento de poder. Lá embaixo, no chão da cidade, os cavaleiros corriam rapidamente, se reunindo em frente à academia. Gary tinha acabado de reunir os outros membros do Asas Carmesim para se prepararem para a batalha. Gary e os outros também informaram os outros cavaleiros para se prepararem para um ataque, embora não fossem membros do Asas Carmesim. Os cavaleiros levaram o aviso muito a sério, embora Gary e os outros fossem apenas alunos. Isso não era algo para se brincar e haveria um sério castigo se eles estivessem mentindo. O único problema foi quando Gary viu quantas pessoas estavam prontas para a batalha. Era um número extremamente baixo. Havia cerca de 100 cavaleiros no máximo. Houve muitas lutas internas e os homens em quem Circa e Wilfred confiavam foram enviados para a batalha contra a Praga das Sombras em outro lugar. Também não se esperava que a maioria dos estudantes ficassem com medo da batalha e permanecesse na academia. O que é que fazemos agora? Perguntou Monk. Não há muito que possamos fazer, só temos que esperar, respondeu Gary e então ele disse, pega isso. Gary jogou a lança que estava segurando para Dan. Rai me disse para passar isso para você. Dan olhou para a lança por um tempo e percebeu que era bem parecida com a que Nez havia usado na arena contra o líder da Guilda das Trevas. Espere um minuto, você disse Rai. Antes mesmo que Dan pudesse fazer perguntas sobre o que estava acontecendo, cada um deles recebeu uma mensagem de onde vinham os ataques. Mas não só isso, Rai também acrescentou no final da mensagem para ter cuidado. A mensagem afirmava que havia 3 pontos principais de ataque onde eles haviam construído túneis. O cemitério foi o primeiro, a biblioteca, e logo depois do portão norte da cidade. Era lá que estavam as maiores auras detectadas. Havia também alguns outros túneis, mas Rai não conseguia ver nada de tão perigoso vindo daquelas direções. Gary então se virou para encarar os outros atrás dele, incluindo os cavaleiros. Gary começou a gritar para ter certeza de que sua voz era alta e ouvida por todos. Como você deve saber, apenas alguns meses atrás, tivemos um ataque devastador da Guilda das Trevas. Muitos amigos e entes queridos foram perdidos na batalha. Hoje estamos enfrentando exatamente a mesma coisa. Eu sei que sou apenas um aluno aqui e vocês podem não se importar com o que eu digo, mas somos os que estão mais cientes dos planos da Guilda das Trevas. A última vez que eles atacaram, éramos apenas nós lutando contra eles na arena, mas ainda assim conseguimos expulsá-los. Muitos dos cavaleiros começaram a olhar para os alunos na frente, alguns deles com a cabeça baixa de vergonha.
Muitos dos cavaleiros, quando chegaram à academia, vieram com o sonho de defender e proteger o povo. Foi por isso que eles escolheram ficar em Avrion em vez de trabalhar como guarda de alguns nobres. Mas naquele dia, quando eles ordenaram para ficarem na academia ao invés de voltar e ajudar, foi realmente uma facada em seu orgulho e um dos maiores arrependimentos que eles guardaram em seus corações. Gary e os outros não perceberam, mas, naquele momento, os cavaleiros admiraram cada um deles. Gary continuou a gritar em voz alta. Podemos ter sucesso de novo, mas desta vez preciso de toda a ajuda de vocês. Quem está comigo? Os cavaleiros em um instante todos aplaudiram juntos. Ha! Quem está comigo? Ha! Só então, o solo começou a tremer e seus tímpanos começaram a vibrar quando ouviram o som de várias bestas rugindo alto para o céu. O som ecoou por toda a cidade e todos sabiam que não estavam lidando com algo pequeno. Monk, Marta, vocês dois vão ao cemitério e lidem com o que quer que saia dali. Leve um grupo de 20 cavaleiros com vocês. Monk e Marta concordaram imediatamente e partiram com os cavaleiros o mais rápido possível. Badger, Slotignan, vocês três, vão para a biblioteca. Levem um grupo de cavaleiros com vocês também. E por último, vocês venham comigo. Estamos indo para o portão norte. O resto de vocês circulem pela cidade e nos avise se há algo de estranho que precise de atenção. Todos os cavaleiros concordaram num instante. Normalmente, eles se sentiriam estranhos por ouvir alguém como Gary. Ele era mais jovem do que eles e era apenas um aluno do segundo ano, mas suas instruções e seu discurso naturalmente os fizeram vê-lo sob uma luz diferente. Gary era um líder nato. Os três grupos avançaram imediatamente para os três locais e não demorou muito para que vissem os inimigos que estavam enfrentando. No cemitério estavam Monk e Marta. Eles podiam ver 3 minotauros parados entre os túmulos, destruindo tudo em seu caminho. Na biblioteca foi onde os gêmeos e Dan foram posicionados. Eles podiam ver uma criatura gigante semelhante a uma cobra com pernas de aranha. Era a cobra babosa. E, por último, no portão norte, a entrada da cidade era o tentáculo gigante da lesma caolho que Gary e os outros encontraram na ponte. Só que desta vez eram duas. Assim que os olhos do cavaleiro encontraram os das criaturas, eles congelaram instantaneamente no lugar. Os cavaleiros nunca tinham enfrentado ou visto criaturas tão poderosas como essas antes. O outro problema era que não havia ninguém para assumir o comando. Os mestres cavaleiros não estavam lá e a maioria cavaleiros faixa branca tinham saído para a batalha em locais fora da cidade. No portão norte da cidade, portão da frente, Gary percebeu que as pessoas atrás dele pararam de se mover e congelaram. O que vocês estão fazendo? Se não fizermos nada, todos morreremos. Mas desta vez, as palavras de Gary foram completamente inúteis. Eles estavam muito assustados, paralisados de medo. Muitos deles queriam virar e correr, mas eles sabiam que não tinham nenhum lugar para correr também. Nesse momento, Gary recebeu uma mensagem dos outros dois grupos afirmando exatamente a mesma coisa. Que os cavaleiros estavam congelados e com muito medo de lutar. Gary estava perplexo. Seria impossível enfrentar essas criaturas por conta própria. Então, de repente, o rugido muito alto e assustador foi ouvido atrás deles. O rugido que foi mais alto do que qualquer uma das bestas que eles já ouviram. O rugido era tão alto que até mesmo as bestas pareciam paralisadas de medo. Então, de repente, todos os membros do Asas Carmesim receberam uma mensagem. Mi-Dragon System, capítulo 179 Recuar. De repente, cada membro do Asas Carmesim podia sentir o poder dentro deles crescer. Eles se sentiam energizados. Era apenas um pequeno aumento de poder, mas a energia extra era viciante. Gary sabia que agora era o momento certo para agir. Ele precisava assumir a liderança. Ele correu em frente através do portão em direção às duas criaturas semelhantes a lesmas com ambas as espadas desembainhadas.
Assim que Gary estava ao alcance, as criaturas parecidas com lesma jogaram centenas de tentáculos nele. Mas Gary estava pronto, ao contrário de antes, onde ele teve que esperar as linhas brancas aparecerem em um momento crucial. Desta vez elas já haviam aparecido. Gary girou com as duas lâminas em sua mão, migrando em todas as marcas brancas em sua visão, cortando todos os tentáculos que vieram para ele. Metade dos tentáculos cresceu de volta, enquanto a outra metade permaneceu cortada. Parece que você ainda funciona, disse Gary olhando para sua nova espada. Gary continuou a avançar, enquanto os tentáculos continuavam a vir para ele. Gary se sentia como se estivesse no topo do mundo, e mais forte do que nunca quando dava talho após talhos, derrubando todos os tentáculos que vinham em sua direção. Os cavaleiros continuaram a assistir com admiração. No entanto, quando tudo estava indo bem para Gary, uma das criaturas parecidas com lesmas ergueu seu corpo para revelar sua barriga. Por baixo da criatura estava algo aterrador. Milhares e milhares de tentáculos tinham aparecido e saíram todos de uma só vez em direção a Gary. Desta vez, era demais para ele lidar. Ele cortou o primeiro grupo de tentáculos que vieram em sua direção, mas logo depois outros 4 grupos o atacaram de uma vez, conseguindo agarrar seus pulsos e tornozelos. Droga, quão forte é essa besta! Gary tentou ao máximo se soltar, mas foi inútil. Os tentáculos o puxaram para mais perto do corpo da lesma, onde os tentáculos começaram a se separar para os lados e revelar uma boca sinistra com um conjunto de dentes afiados como lâminas. Então acabou. Gary pensou, mas então, 2 cavaleiros vieram correndo cortando os tentáculos que seguravam Gary. Gary foi libertado e quando se virou, pôde ver que todos os cavaleiros haviam se juntado à luta. Desculpe, demoramos tanto, um cavaleiro disse. No cemitério, não houve tempo para Monk e Marta se preparassem. Assim que os minotauros os viram, eles imediatamente pararam de atacar as tumbas e sepulturas e foram logo atrás das pessoas diante de seus olhos. Todos recuem! Monk gritou. A maioria dos cavaleiros conseguiram fugir e correr de volta para o centro da cidade, mas um dos cavaleiros ficou ali imóvel. Um dos minotauros, que segurava um porrete de madeira gigante em sua mão, caminhou em direção ao jovem cavaleiro assustado. O cavaleiro desembainhou a espada, mas suas mãos tremiam. O minotauro levantou seu porrete e o abaixou com força, mas quando o minotauro olhou para seu porrete, não havia sangue. Você está bem? Monk perguntou, já que havia conseguido empurrar o jovem cavaleiro para fora do caminho no último segundo. O jovem cavaleiro acenou com a cabeça e imediatamente se levantou, correndo de volta para a academia. O que a gente faz agora? Marta perguntou. É impossível, não podemos derrubar essas 3 coisas só com nós 2. Apenas diminua a velocidade deles. Faremos o que pudermos para atrasá-los enquanto voltamos para a academia. Então, se dermos sorte, Ness pode lidar com isso. Na biblioteca, Dan e os 2 gêmeos não estavam em uma situação melhor que os outros. A cobra babosa imediatamente disparou uma bola nojenta de gosma de sua boca, migrando em Badger Slot. Os 2 se esquivaram imediatamente, lembrando-se do efeito sonífero da gosma. Infelizmente, a gosma atingiu um grupo de cavaleiros atrás dos 2, fazendo-os adormecer instantaneamente e ainda por cima, grudados pela gosma no chão. Evite a gosma verde a todo custo. Badger gritou. Podemos voltar para resgatá-los mais tarde. Badger e Slot avançaram e conseguiram manobrar entre as pernas da besta, mas quando tentaram atacar, suas armas ricochetearam. Droga! Slot gritou. Mesmo Jack não poderia danificar essa coisa. Como é que devemos fazer isso então? Os 2 continuaram se movendo entre suas pernas para distrair a besta, mas tudo o que isso poderia fazer era ganhar algum tempo. Eventualmente, a besta decidiu ignorar os 2 e começou mais uma vez a se concentrar nos cavaleiros. Corre! Um cavaleiro gritou. Os cavaleiros imediatamente recuaram e começaram a correr em direção à academia. A cobra babosa cuspiu outra bola de gosma verde direto nos cavaleiros.
Os cavaleiros eram rápidos, mas não rápidos o suficiente, eles nunca seriam capazes de fugir da gosma verde. Então, pouco antes da gosma verde os atingir, Dan saltou e atingiu a gosma verde com sua lança, ativando sua habilidade especial. A lança arremessou a gosma verde de volta para a cobra. No entanto, o corpo da cobra era ágil e simplesmente se contorcia para evitar a gosma. Donk, Badger, não podemos fazer nada aqui. Dan gritou. Precisamos recuar. Os gêmeos odiavam a ideia de recuar, mas era verdade que não havia nada que eles pudessem fazer contra a besta. Rai estava atualmente no último andar da Academia Avalon. Ele estava assistindo calmamente todas as batalhas acontecendo por toda a cidade. Ele sabia que as bestas eram fortes e esperava que seu rugido do dragão fosse capaz de virar um pouco a maré, mas era inútil. Lentamente, Rai percebeu que todos os 3 grupos estavam voltando para a Academia Avalon e a qualquer segundo, todos eles estariam na mesma linha de frente contra as bestas. Rai precisava fazer algo para ajudar, mas não sabia como. Ele precisava descer lá rápido, mas estava com medo que, quando finalmente conseguisse descer, os 3 grupos já teriam morrido. Então, de repente, um som familiar surgiu na cabeça de Rai. Uma tela apareceu. Que hora perfeita! Mi-Dragon System, capítulo 180. Os mestres cavaleiros caem. Enquanto Rai estava ocupado observando as batalhas que ocorriam na cidade pela janela, Jack estava ocupado lidando com o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro estava fazendo tudo o que podia para chegar a Rai. Tinha acabado de testemunhar Rai atirar seu mestre pela janela. O Cavaleiro Negro sentia que tinha 2 escolhas, lutar para sair dessa situação ou desistir, mas olhando para Rai e vendo suas ações, o Cavaleiro Negro sentia que mesmo se ele se rendesse, Rai não o deixaria sair vivo e ele estava certo. O Cavaleiro Negro olhou para a pessoa à sua frente e pôde ver que Jack estava usando uma faixa branca. Não havia fitas douradas nela, mostrando que ele era apenas um aluno. O cavaleiro pensou que seria um trabalho fácil, mas depois de lutar com Jack por um tempo, ele mudou rapidamente de ideia. O Cavaleiro Negro poderia dizer que Jack não era muito habilidoso com a espada, o que tornava muito fácil para ele prever os ataques de Jack e evitá-los, mas o problema estava que em cada um dos ataques de Jack havia a simples intenção de esmagar alguém. Durante a luta, eles normalmente usariam alguns ataques fracos ou ataques mais fracos e fortes entre eles. No entanto, não foi assim que Jack lutou. Jack sempre dava tudo de si em cada um de seus ataques. O que significa que o cavaleiro tinha que se certificar de se esquivar de todos os golpes. Jack estava igualmente ficando frustrado com o Cavaleiro Negro. Ele se sentia como se estivesse jogando o jogo Acerte a Marmota. Cada vez que ele balançava sua espada larga, o Cavaleiro Negro deslizava e se esquivava de cada ataque. Não só isso, mas Jack estava começando a ficar cansado. No início, quando a espada do Cavaleiro Negro o atingia, ela não machucaria muito e apenas deixaria algumas marcas, mas à medida que Jack continuava a usar mais energia, o que em torno de seu corpo ficou mais fraco. O Cavaleiro Negro também percebeu isso e decidiu ser paciente. Iria se esquivar dos ataques de Jack e continuar a atingir o corpo de Jack. Ele não estava causando muitos danos no início, mas finalmente, ele estava começando a ver arranhões e cortes aparecendo. Desconhecido para o Cavaleiro Negro, a mente de Jack estava ocupada com outras coisas. Por quê? Porque não posso me transformar num lobisomem de novo, como me fiz nos túneis. Jack pensou o que é diferente entre a luta de antes e a luta de agora. Jack tentou extrair mais força de seu corpo, mas enquanto ele fazia isso, o que em torno de seu corpo estava começando a ficar cada vez mais fraco. Os cortes das espadas do Cavaleiro Negro estavam se tornando cada vez mais profundos também. Transforme! Jack gritou enquanto balançava sua espada no chão. Finalmente, o Cavaleiro Negro sentiu como se o corpo de Jack não fosse mais indestrutível e ele estava certo. Toda a energia em torno do corpo de Jack se foi.
O Cavaleiro Negro se esquivou do golpe de Jack e perfurou sua espada direto no abdômen rígido de Jack, passando direto por seu corpo. Quando o Cavaleiro Negro foi olhar para Jack, ele ficou surpreso ao vê-lo sorrindo. Finalmente! Disse Jack. Jack sentiu seu batimento cardíaco mais forte do que nunca. A energia em suas veias começou a bombear em seus músculos mais uma vez. O Cavaleiro Negro pôde ver Jack ficando cada vez maior. Ele tentou puxar sua lâmina para fora do estômago de Jack, mas ela estava presa. Ele puxou e puxou, mas foi inútil. E então a transformação de Jack foi concluída. No andar logo abaixo de onde Jack estava lutando, duas batalhas estavam ocorrendo. Harry estava lutando contra seu pai Delbert enquanto Slivia e Von estavam lutando contra Rose. Como você pôde fazer isso com seus alunos? Slivia gritou. Marta admirava você, ela queria ser como você. Se ela queria tanto ser como eu, então por que ela não vem pro meu lado? Rose disse enquanto atirava outra flecha. Slivia ergueu o escudo mais uma vez para bloquear a flecha, mas desta vez Von estava atrás de Slivia. Ele segurou Slivia pelos ombros, mantendo-a no lugar. Com os dois, eles eram páreo para essa mestra cavaleira em termos de poder. Slivia, não adianta gastar saliva, disse Von enquanto olhava para o cadáver de Bernardo no chão. Eles já estão além da redenção. Slivia então sacou sua lâmina e imediatamente avançou enquanto Von a seguia de perto. O movimento foi inesperado e Rose continuou a atirar flechas enquanto se afastava, mas logo percebeu que havia um problema. A sala era pequena e não dava muito espaço para Rose. A principal força de um arqueiro era seu alcance. Nesta sala, era quase inutilizável. Rose continuou a atirar flecha após flecha, mas mesmo assim, parecia que seus ataques estavam ficando mais fracos. Isso era o que Slivia havia planejado o tempo todo. Para uma flecha atingir sua velocidade e força máximas, precisava haver alguma distância. Rose percebeu isso e rapidamente desistiu da ideia. Ela pegou duas de suas flechas e segurou-as com as duas mãos como adagas. Você acha que minhas habilidades de combate corpo a corpo são tão fracas que não consigo lidar como uma aluna de merda? Rose disse enquanto esperava pelo momento certo. Quando Slivia estava finalmente perto o suficiente, ela se moveu para o lado e chutou o escudo de Slivia e, ao mesmo tempo, Rose girou seu corpo com a flecha em sua mão, determinada a dar um fim em Slivia. Como a flecha estava a centímetros da cabeça de Slivia, a mão de Rose parou de repente. Por que você não vem dar um passeio comigo? Von disse enquanto segurava a mão de Rose. Rose então foi acertar Von com a outra mão, mas Von rapidamente agarrou aquela também. Von então chutou as pernas de Rose, fazendo com que seu corpo tombasse e jogou Rose por cima do ombro e no chão. Estou bastante confiante de que posso vencer qualquer um com minhas habilidades corpo a corpo, disse Von. Enquanto isso, a luta entre Harry e Delbert não estava indo muito bem. Delbert era simplesmente uma versão melhor de Harry em todos os sentidos. Afinal, seu pai lhe ensinou tudo o que ele sabia. Eventualmente, Delbert conseguiu derrubar Harry e estava segurando sua espada pela garganta de Harry. Você não mataria seu próprio filho, não é? Harry perguntou. Você acha que esta é a primeira vez? Ouvir isso até me fez entrar em dúvida se eu realmente mandei Sebastião para outra cidade. Será? Ah, ele foi dar um passeio nos túneis há muito tempo. Harry não podia acreditar no que estava ouvindo. Um pouco dele esperava que seu pai ainda estivesse dentro dessa pessoa, mas agora ele viu que tinha desaparecido completamente. Harry fechou os olhos, esperando aceitar seu destino. Então, de repente, a sala começou a tremer. Então Von sentiu um pedacinho de pedra cair sobre ele de cima. Sai daí! Gritou Von. Naquele exato momento, o teto acima havia desabado. O teto inteiro desabou. A poeira foi lançada para todos os lados e, finalmente, quando tudo começou a se acomodar, eles puderam ver duas figuras em cima da mesa. De pé, alto e enorme, podiam ver uma besta gigante de pelo branco que segurava uma grande espada na mão.
A grande espada tinha cortado completamente o Cavaleiro Negro ao meio, e o que estava acima dos pedaços do Cavaleiro Negro era algo conhecido como um lobisomem. Mi-Dragon System, capítulo 181. Mal entendido. O que é aquilo? Slivia gritou enquanto apontava para a besta. Inacreditável, pensei que já estavam extintos há muito tempo. Von disse. É o lendário lobisomem. Devido ao alerta de Von, apenas um segundo antes de o teto desabar, Slivia e Von conseguiram evitar a maior parte dos escombros, pulando para o lado da sala. Apenas a parte do meio do andar de cima desabou. Enquanto isso acontecia, Harry aproveitou a comoção para reverter a situação. Enquanto Delbert estava se concentrando no que estava acontecendo na sala e ao seu redor, Harry nem por um segundo desviou os olhos de seu pai. Delbert estava coberto de escombros do telhado, e assim que ele ergueu a pilha de partes do teto, seus olhos foram atraídos para a grande besta no centro da sala. Harry neste instante, disparou sem pensar duas vezes e cortou diretamente sob o pescoço de Delbert. O sangue respingou contra a parede e as pupilas de Delbert começaram a encolher. Então, finalmente, ele desabou no chão. Que você queime nas chamas do Sen. Agora, cada pessoa estava de olho em uma coisa na sala. Aquele era Jack, que havia se transformado em um lobisomem e estava de pé em cima da mesa. Parece que ele matou um Cavaleiro Negro. Slivia disse. O que devemos fazer? Podemos enfrentar a besta? Será difícil. Dizem que a força é lendária. Duvido que haja alguém que possa derrotá-la em uma luta 1 contra 1. Jack de repente começou a olhar ao redor e percebeu que Slivia e os outros estavam olhando para ele de forma estranha. Ele podia ver o medo em seus olhos. Gernschfeld Fujrak. Gente, sou eu, Jack. Jack ainda estava lutando para falar em sua forma de lobisomem quando seus dentes grandes atrapalharam. É a besta tentando nos dizer algo? Slivia questionou, mas era muito difícil de entender. Então Jack começou a apontar para sua grande espada gigante, esperando que os outros a reconhecessem. Não. Harry gritou. Como você pôde? Você matou Jack. Claro, Harry reconheceu a espada quase instantaneamente. Ele havia passado a maior parte do tempo com Jack e sempre sentiu que tinha uma dívida a pagar. Ele não apenas havia perdido cada membro de sua família, mas agora também seu melhor amigo. Eu vou matar você. Harry gritou. Sdfuegifuou, sou eu. Jack tentou dizer mais uma vez, mas foi inútil. Então Jack percebeu um movimento na sala. Enquanto ele examinava a sala com os olhos, ele podia ver que Rose estava tentando escapar e ela havia escapado pela porta. Jack imediatamente saltou da mesa e se moveu na velocidade da luz para agarrar a Rose. Pode usá-la como refém, não nos importamos com ela de qualquer forma, disse Harry. Jack estava ficando cada vez mais frustrado porque ninguém estava entendendo ele. Então ele decidiu cuidar de Rose ali mesmo. Usando seus músculos gigantes e garras, ele rasgou o pescoço de Rose com um único movimento e a jogou no chão. Droga, ele é muito poderoso, Von disse. Ele é muito forte e rápido, não tem como a gente vencer. E quanto a Rai? Slivia perguntou. Por que não mandamos uma mensagem para Rai e pedimos ajuda? Ele não estava lá com Jack. E se ele estiver morto? Então, de repente, ao ouvir as palavras de Slivia, Jack teve uma ideia brilhante. Não havia necessidade de falar, ele poderia usar o sistema para enviar uma mensagem. Jack imediatamente abriu o sistema e enviou uma mensagem para Slivia o mais rápido possível, mas enquanto fazia isso, Harry se cansou de ser cauteloso, sua raiva o dominou e ele imediatamente foi atacar Jack. Para a sorte de Jack, os movimentos de Harry pareciam incrivelmente lentos aos olhos dele. Jack foi capaz de usar o sistema enquanto evitava os ataques de Harry e finalmente mandou uma mensagem para Slivia. Harry, pare! Slivia gritou. Que? Ele matou meu amigo. Não, é um mal-entendido. Esse é o próprio Jack. Harry de repente parou de balançar sua lâmina e logo percebeu que o lobisomem não estava atacando de volta. Todo esse tempo, tudo que Jack estava fazendo era se esquivar dele.
E Zhou me afirmou: isso mesmo, Jack conseguiu uivar. Isso é incrível, Von disse empolgado. Um de nossos alunos é uma besta lendária, inacreditável. Em toda a minha vida, nunca suspeitaria que um de nossos alunos fosse tão extraordinário. Jack então enviou uma mensagem para todos eles dizendo-lhes que o agarrassem enquanto ele saísse. Contando a eles que Rai já havia saído há um tempo e parecia bastante sério. Uma vez que todos seguraram firme nas costas de Jack. Jack desceu a toda velocidade as escadas em direção à entrada da Academia Avion. Fora da Academia Avion, os três grupos foram incapazes de lidar com as bestas. Eles continuaram recuando enquanto lutavam contra elas, e eventualmente, todos os três grupos chegaram à entrada da Academia Avion. Gary se virou e viu a academia logo atrás dele. À sua esquerda estavam Monk e Marta, que estavam ocupados lidando com os minotauros, e à sua direita estavam os gêmeos, e Dan lidando com a cobra babosa. Gary esperava que um dos grupos pelo menos pudesse fazer alguma coisa com seus próprios oponentes, mas não houve tal sorte. Todos nós vamos morrer. Gary estava fazendo seu melhor para defender dos tentáculos da lesma, mas de repente um dos minotauros da esquerda começou a atacá-lo. Era impossível para Gary lidar com os dois ao mesmo tempo. O merda! O minotauro! Monk gritou ao ver um dos três minotauros deixar grupo e se dirigir a Gary. Então, quando o minotauro estava a uma distância bem próxima e pronto para atacar Gary, de repente uma figura de pelagem preta brilhante surgiu diante dos olhos de Gary. O minotauro havia desaparecido completamente e em seu lugar estava um grande lobo preto e em cima dele estava Rai. Mi-Dragon System, capítulo 182. O suporte chegou. Gary teve que esfregar os olhos apenas para se certificar de que não estava vendo coisas. Em um segundo, havia um minotauro avançando contra ele. No segundo seguinte foi substituído por um lobo gigante. Gary começou a examinar o lobo mais atentamente e logo percebeu que se parecia com o que Rai tinha antes. Não pode ser o mesmo da última vez, certo? Gary pensou. Antes, Gary tinha medo de lobos desde que foi atacado quando criança, mas seu medo foi embora assim que Noir fez um grande sacrifício por ele. A última vez que ele a viu foi quando Gary estava lutando com um membro da Puro Sangue. Noir pulou na frente dele e levou um golpe, se machucando no processo. Mas o lobo que ele estava olhando agora era bem diferente daquele que ele tinha visto antes. Noir costumava ser do tamanho de um tigre. No entanto, o Noir que ele estava olhando agora era do tamanho de uma pequena casa. O minotauro foi derrubado, mas rapidamente se levantou. Embora Noir fosse grande em tamanho, sua força ainda não era tão potente. Rai não tinha armadura para dar a Noir para ela tirar vantagens de suas novas habilidades, o que significa que sua força era apenas um pouco mais forte do que antes. É Rai, e acho que foi aquele lobo que nos salvou da última vez, disse Monk. Rai rapidamente saltou das costas de Noir e disparou bolas de gelo de sua palma na direção dos tentáculos que se estendiam para agarrar Gary. Ataque agora! Rai gritou. Gary imediatamente cortou os tentáculos. Com a combinação da bola de gelo de Rai e a nova espada de Gary, era muito mais fácil lidar com todos os tentáculos vindo em sua direção. Desde quando Rai podia usar magia? E o que há com seu lobo gigante? Marta perguntou. Eu não sei sobre a magia, mas o lobo eu já tinha visto antes. Monk respondeu. Agora que penso nisso, as habilidades e equipamentos de gelo que Rai está usando não te lembram de alguém? Então, ao mesmo tempo, os dois perceberam de quem isso os lembrava. Foi Ness. Nesse momento, Rai estava usando seu melhor equipamento, que era o que ele normalmente usava quando estava disfarçado de Ness. Você não acha que Rai era Ness esse tempo todo, acha? Marta perguntou. De repente, tudo começou a fazer sentido para Monk, mas os dois não tiveram muito tempo para pensar se Rai era Ness ou não, pois os outros dois minotauros rapidamente se concentraram neles. Rai então ordenou a Noir que fosse ajudar Monk e Marta a lidar com os minotauros, mas ele sabia que não seria o suficiente.
Rai olhou em volta para a situação e o inimigo ainda estava em vantagem, mesmo com a ajuda dele e de Noir. No momento, as pessoas que mais precisavam de ajuda eram Dan e os gêmeos, mas Rai estava muito ocupado lidando com as duas criaturas parecidas com lesmas com Gary. Se ao menos eles tivessem alguma ajuda extra, Rai pensou. A maioria dos cavaleiros que originalmente ajudavam Dan e os gêmeos foram nocauteados pelo lodo verde ou morreram, deixando apenas os 3 para lidarem com a cobra babosa. Parecia uma tarefa impossível, eles nem mesmo foram capazes de ferir a besta, então como sequer poderiam derrotá-la? A única vantagem que eles tinham era a lança de Dan. Cada vez que a cobra atirava uma bola de gosma verde, Dan era capaz de rebatê-la usando sua habilidade da lança. No entanto, a cobra começou a aprender e, em vez de continuar a atirar bolas de gosma verde em Dan, ela decidiu dar um bote e tentar morder ele. A cobra abriu bem as mandíbulas e deslizou a cabeça na direção de Dan. Cuidado! Badger gritou. Posso ver a direção que ela vai, mas é muito rápido. Dan respondeu. Tudo o que Dan podia fazer era se preparar para o ataque. A cobra era muito rápida. Dan ficou firme com a lança na mão. As mandíbulas da cobra agora estavam diretamente acima de Dan e tudo o que ela precisava fazer era fechar a mandíbula para acabar com ele. Então, de repente, a visão de Dan foi bloqueada. Tudo que ele podia ver na frente dele era uma grande figura de forma humana com pelo branco. 10 de Feusk Jerkpazazuk, deixa ele em paz. A figura de pele disse. O que essa coisa disse? Dan perguntou. Dan, sai logo daí. Slivia gritou. Dan imediatamente obedeceu e, quando olhou para trás, teve uma visão completa do que o salvou do bote da cobra. Era um lobisomem musculoso que estava segurando a boca da cobra bem aberta com as mãos nuas. Te lembra de mim? Jack disse, embora não soasse nada parecido com essas palavras. Isso é vingança pelo que você fez comigo naquele túnel outro dia. Jack usou toda a sua força para fechar a boca da cobra gigante e então enfiou a garra no olho da cobra. A cobra começou a fazer todos os tipos de ruídos enquanto sacudia o corpo. O que diabos é essa coisa? Dan perguntou enquanto ia se juntar aos outros. É Jack, respondeu Slivia. Dan ficou chocado demais para conseguir dizer qualquer outra palavra. Muitas coisas estranhas aconteceram desde que ele entrou para a academia, mas esta era a mais estranha de todas. Com a ajuda de Jack e dos outros, o campo de batalha começou a ficar ainda mais intenso. Gary e Rai estavam começando a empurrar as bestas de volta. Enquanto Noir também ajudou a equilibrar a luta contra os minotauros. De repente, a maré do campo de batalha deu uma grande virada. Em seguida, finalmente, Rai e Gary tinha conseguido derrotar uma das lesmas. No final, foi Gary quem a tinha acabado usando a sua lâmina, enquanto Rai usava a sua habilidade prisão de gelo para congelar ela no lugar. Continue. Rai gritou. Podemos vencer isso. Mas assim que Rai disse essas palavras, ele pôde ver de repente a distância com seus olhos do dragão. Mais auras vermelhas vindo em sua direção. Havia um total de 5 novas bestas que saíram dos túneis e estavam indo direto para a academia. Ao mesmo tempo, a chuva começou a cair do céu, os ventos começaram a soprar e uma tempestade se aproximava. Como se fosse um sinal do pior que estava por vir. Rai teve que fazer uma escolha rapidamente, abandonar a academia ou continuar em uma luta sem esperança. Mi-Dragon System, capítulo 183. Vitória cedo demais. O clima havia mudado drasticamente e agora estava derramando baldes de chuva do céu. O vento também era feroz e forte o suficiente para derrubar um humano normal. Devido a isso, o grupo não conseguia ver muito longe, mas Rai podia. Rai tinha visto o que estava à frente devido aos seus olhos do dragão e foi um grande problema. Enquanto o moral da equipe estava alto, Rai teve o cuidado de não contar a ninguém o que estava por vir. Ainda demoraria algum tempo antes de chegassem à academia.
A julgar pela força daquelas auras, as bestas à frente dele eram apenas tão fortes quanto ele, ou um pouco mais forte. O que estava vindo, ele não teria para onde correr. A primeira coisa que Rai precisava fazer era derrotar as bestas atuais à sua frente. Um dos monstros, a lesma cheia de tentáculos, havia sido derrotada, mas ainda havia mais um pela frente. No entanto, Rai estava com pouco mana, então eles não foram capazes de derrotar estas outras bestas tão rápido quanto a anterior. Rai continuou a atacar a besta, puxando e segurando os tentáculos, enquanto Gary usava sua espada especial para cortar os tentáculos. Essa era a única coisa que eles podiam fazer por agora. Se Rai puxasse ou rasgasse os tentáculos, eles simplesmente voltariam a crescer, o que significa que teriam que depender gradualmente da espada de Gary. Ao lado dos Minotauros, Von, Slivia e Harry decidiram se juntar a Monk, Marta e Noir. Marta estava atualmente acumulando seu ki para dar um golpe devastador em um dos Minotauros, mas enquanto sua atenção estava focada em um, outro veio até ela e levantou seu porrete. Tenha cuidado! Slivia gritou enquanto mergulhava para frente e erguia o escudo. O porrete colidiu com o escudo, mas o ataque foi muito forte, fazendo com que Slivia soltasse o escudo e voasse pelo ar. Droga! Eu preciso de tempo para lançar um ataque, Marta gritou. O Minotauro rapidamente voltou sua atenção para as duas garotas. Os outros estavam ocupados lidando com os outros dois, então não havia ninguém por perto para ajudar. Mas antes que o Minotauro pudesse chegar perto, Noir veio e pegou as duas pelos colares usando a boca. Quem é um bom lobo? Marta elogiou. Noir rapidamente levou as duas mais para trás e longe do perigo. O que a gente vai fazer? Marta perguntou. Precisamos pegar um dos Minotauros, mas não posso simplesmente ficar parada e atacar. Slivia pensou por um tempo, então quando ela olhou para Noir, de repente ela teve uma ideia. Por que você não vai nas costas do lobo? Slivia apontou para Noir. Noir pode se esquivar e evitar seus ataques, enquanto você atira de cima. É uma ótima ideia, mas como é que nós pedimos ao lobo? As duas olharam para Noir e sentiram um arrepio percorrer sua espinha. Noir tinha uma aparência bastante assustadora. Ela era tão grande quanto uma casa e tinha pelo preto escuro. No topo de sua cabeça havia um chifre e ela também tinha dentes afiados como navalhas. Era muito natural que tivessem medo de algo assim. Slivia então lentamente começou a se aproximar de Noir. Você, ela, nas suas costas, Slivia disse, enquanto fazia alguns movimentos para tentar demonstrar o que estava tentando dizer. Você realmente acha que o lobo vai entender? Marta disse. Mas no próximo segundo Noir levantou e jogou Marta no ar alto o suficiente para pousar de costas. Uou! Marta disse. Parece que ela entendeu. Esta besta mágica é incrível. Enquanto Von, Monk e Sylvia distraíam os três Minotauros no chão, Marta foi capaz de ficar nas costas de Noir e concentrar seu ki em suas flechas. Ela não usou todo o seu ki, pois sabia que era importante conservar sua energia se ela quisesse derrubar todos eles. Depois de atirar flecha após flecha em um dos Minotauros, eventualmente ele começou a desacelerar e os outros foram capazes de acabar com ele. Por outro lado, Jack estava ocupado lidando com a cobra babosa. Jack estava atualmente nas costas da cobra babosa e fazia o possível para se segurar. A cobra estava constantemente tremendo tentando lançar Jack para longe, mas a garra dele estava fortemente enfincada nas costas da cobra. Jack continuou a golpear a cobra e de vez em quando, a cobra tentava cuspir sua gosma verde em Jack. Sempre que isso acontecia, Dan era capaz de entrar na hora certa e rebater a gosma verde. Sangue negro jorrava da cobra e começava a deixar um rastro por todo o lugar, mas como um insano, Jack continuou a atacar um único ponto enquanto estava preso nas costas da cobra. Eventualmente, Jack tinha arrancado tanto da pele e carne da cobra que ele finalmente conseguiu ver o osso. Jack então ergueu ambas as mãos e atingiu o osso da cobra com toda a força que pôde.
Crack! O som do osso da cobra sendo quebrado ao meio pode ser ouvido e agora a cobra estava dividida em duas. Neste momento a cobra não conseguia fazer nada além de se debater no chão. Jack pulou das costas da cobra e foi se juntar a Dan. Então, lentamente, o corpo de Jack começou a encolher de tamanho e finalmente começou a ficar como antes. Eu não posso acreditar, realmente é você? Dan disse. Mas eu disse isso um monte de vezes, Jack disse enquanto bufava e ofegava coberto de suor. A transformação consumiu uma quantidade incrível de energia e nas próximas horas, Jack sabia que não seria capaz de lutar. Os dois continuaram a observar a cobra convulsionar no chão até que, finalmente, a cobra parou de se mover. Nós conseguimos! Dan gritou ao mesmo tempo. Cada grupo também terminou de lidar com todas as bestas e uma salva de palmas irrompeu entre cada pessoa, exceto Rai. Rai continuou a olhar para longe. O que há de errado, Rai? Gary perguntou. Terminamos aqui tarde demais, eles já estão aqui. A visibilidade estava um pouco ruim devido à forte chuva, mas eventualmente, eles puderam ver o que Rai estava olhando. O som de prédios sendo esmagados e quebrados podia ser ouvido à distância, enquanto as bestas rapidamente derrubavam cada um deles. E então, finalmente, eles puderam ver a imagem de mais 5 cobras babosa vindo em direção a eles. Mi-Dragon System, capítulo 184, 10 contra 5. Quando os alunos viram as 5 cobras babosas gigantescas vindo em sua direção, seus rostos rapidamente mudaram de sorrisos de vitória para rostos de horror. Eles não apenas gastaram a maior parte de sua energia Ki lutando contra as bestas, mas a cobra babosa era uma das bestas mais difíceis de lidar. A pele da cobra babosa era incrivelmente dura e, até agora, nenhuma pessoa foi capaz de penetrar nela. Nem mesmo Rai. A única pessoa que fez algum dano até agora foi Jack, mas isso foi apenas quando ele se transformou em sua forma de lobisomem e agora Jack não estava mais em condições de lutar. Gary se virou para olhar para Rai e logo depois que todos os outros também fizeram o mesmo, todos procuravam orientação de Rai sobre o que fazer a seguir. Malditos sejam, não me olhem assim. Rai pensou. Não há nada que eu possa fazer. Já ajudei tanto quanto posso. Rai agarrou seu punho com força enquanto olhava para as cobras barbosas se aproximando cada vez mais deles. Neste momento, Rai poderia muito bem usar Noir para escapar da cidade. Ele seria capaz de viver, mas todos os outros morreriam com certeza. Mas mesmo que Rai lutasse com eles, as chances de vencer essa luta eram extremamente baixas. Quase impossível. Foi assim tão errado ele abandonar estas pessoas na sua frente. Rai então olhou para cada membro. Gary que salvou sua vida quando ele era mais jovem e sempre ficou ao seu lado. Jack que foi incrivelmente leal desde o dia em que ele o salvou, nem sequer uma vez Jack pensou em traí-lo. Badger e Slock olhavam para Rai como um irmão e colocavam sua confiança nele. Monk que pensava em Rai como um membro da família, Marta que sempre foi positiva e tentava animá-lo, Dunk. Rai não conseguia pensar em algo positivo para Dan, mas ele ainda era um membro do Asas Carmesim. A Rick o ensinou uma lição em vez de acabar com sua vida naquela vez. Von que nunca viu Rai como uma ameaça, mas apenas um aluno e finalmente Slivia, a primeira pessoa a dizer que ele não era um monstro. Vocês segurem eles o máximo que puderem, eu prometo que voltarei. Rai gritou enquanto voltava para a academia. Você realmente acha que ele tem um plano? Dan perguntou. Que escolha nós temos? Só temos que confiar nele. Gary gritou. Harry rapidamente carregou o Jack de volta para a academia e então se juntou aos outros enquanto se preparavam para lutar contra as bestas à frente. Sem dúvida, essa seria a luta mais difícil de suas vidas. Evite a gosma verde, caso contrário, você está acabado, disse Badger. Então, quando as cobras gigantes estavam a cerca de 20 metros de distância, cada uma delas cuspiu uma bola de gosma verde da boca. O grupo que já estava preparado para isso, evitou todos os disparos de lodo verde. Logo em seguida, todos partiram para o ataque.
Marta chamou Noir e Noir imediatamente a colocou em suas costas. Marta ficou a uma boa distância disparando flechas, mas cada flecha iria ricochetear nas escamas da cobra. Que diabos! Mesmo usando o meu ki, os ataques não estão fazendo nada. Então, quando Gary conseguiu passar por baixo de uma das cobras, Gary balançou a espada na direção da cobra e conseguiu fazer um corte. Uau, quão poderosa é essa espada! Mas enquanto Gary estava admirando sua nova espada, a cobra havia pulado no ar pronta para bater com o corpo nele. Felizmente, Monk conseguiu ver isso e puxar Gary para um lugar seguro. Nunca mais diga que te devo uma, disse Monk. Obrigado por isso. O grupo continuou a lutar contra as cobras, mas cada um dos ataques não fizeram sequer arranhões e todos se sentiram cansados por causa das batalhas anteriores. Eventualmente, o grupo começou a ficar desleixado. Uma das cobras chicoteou sua cauda e derrubou 4 deles no chão. Ela deu sequência com um cuspe de gosma, mas o grupo conseguiu rolar para longe. O grupo decidiu se reagrupar e tentar bolar um novo plano, pois estava claro que perderiam essa luta de qualquer maneira. Devemos ir nos esconder na academia? Slivia perguntou. Não. No segundo em que entrarmos, essas cobras vão destruir o andar de baixo. Von respondeu. Isso destruirá completamente os alicerces e todo o lugar entrará em colapso. Mas se ficarmos aqui, vamos todos morrer. Dan chorou. E se não fizermos nada, todos os alunos lá dentro morrerão. Só então, uma voz familiar foi ouvida por trás. Desculpe deixá-los esperando, disse Rai. Quando o grupo se virou para olhar para trás, eles não puderam ver apenas um Rai, mas 10 dele. Vocês recuem, vocês só vão ficar no meu caminho. Enquanto os outros estavam ocupados lutando, Rai voltou para a academia e usou sua habilidade absorção de mana. Cada vez que ele usava 50 pontos de mana para criar um clone, ele absorvia mais mana de alunos e cavaleiros. O único problema era que os cavaleiros e alunos não tinham muito mana em primeiro lugar, então o número máximo de clones que Rai conseguiu criar foi 10. Bolas de gelo após bolas de fogo foram disparadas das mãos de Rai, acertando as cobras na cabeça. Rai então usou suas habilidades de faixa preta com cuidado para evitar os cuspes de gosma verde e deu vários socos, acertando os corpos das cobras. Rai, o que é você? Slivia disse. Existe mesmo uma habilidade como esta? Marta perguntou. Nós ouvimos criar um de si mesmo antes, mas não tantos, disse Badger. Tudo que o grupo podia fazer agora era torcer para que Rai fosse forte o suficiente para derrotar as 5 cobras babosa. Mas, conforme a luta continuava, ficou claro para eles que os clones não eram tão poderosos quanto Rai. Lentamente, Rai estava começando a perder. Eventualmente, clone após clone foram sendo derrotados e soprados no ar, até que só restou uma pessoa. Rai estava ofegante e sem fôlego, seu mana estava quase esgotado e a fadiga já tinha tomado conta de seu corpo. Porque escolhi voltar, eu sabia que era inútil. Então, de repente, o rugido alto e estridente foi ouvido de cima que instantaneamente todos, sejam bestas ou humanos, ficaram paralisados. Apenas o som da chuva podia ser ouvido, então mais uma vez o mesmo som repetiu-se, o rugido incrivelmente agudo. Enquanto o grupo olhava para o céu, suas mandíbulas estavam abertas, pois eles não podiam acreditar no que estavam vendo no céu. É um dragão. Dan gritou. Mi-Dragon System, capítulo 185. Dragão Azul. Dan sempre foi o tipo de fazer a situação parecer pior do que realmente era, ou talvez até mesmo exagerar no que estava vendo. Então, quando ouviram suas palavras pela primeira vez, pensaram que não poderia ser verdade. Afinal, ninguém tinha ouvido ou visto um dragão nos últimos 100 anos. Muitas pessoas previram que os dragões podem nunca ter existido. Eles eram apenas uma besta poderosa sobre a qual as pessoas exageravam. Portanto, assim que ouviram as palavras de Dan, é claro, não acreditaram nele. Mas quando todos olharam para cima, eles realmente puderam ver uma criatura gigante no ar.
Ela tinha asas, uma cauda e uma cabeça longa, todas as características de um dragão. Eu pensei que eles estavam todos extintos. Livia disse. Não acho que seja esse o problema agora, respondeu Monk. Como vamos lidar com o dragão e as cobras Barbosa? O grupo então olhou imediatamente para as 5 cobras Barbosa, que há apenas um segundo atrás estavam atacando vorazmente Rai. Agora estavam ali paradas, sem emoção, como se estivessem paralisadas. Se não fosse pelo fato de que eles estavam se movendo há apenas um segundo, o grupo teria pensado que eram estátuas. Rai também olhou para a fera voadora gigante no céu. Ele imediatamente reconheceu a aura poderosa. Então essa tempestade é obra sua? Rai pensou. A besta era a mesma besta que ele tinha visto a aura na montanha naquela época. A besta parecia ter um trato com a academia. Desde que não entrasse em seu território, ela não atacaria os alunos. Mas um dia Rai a viu uma segunda vez na montanha atrás da cidade, e naquele dia houve uma forte tempestade como hoje. O coração de Rai começou a pulsar loucamente quando ele ouviu as palavras dragão saírem da boca de Dan. Rai não tinha visto um dragão nos últimos 500 anos ou mais, e mesmo se ele morresse hoje, ele não se importaria se fosse pelas mãos de outro dragão. Rai então desativou seus olhos do dragão para ter uma visão mais clara da besta. Assim que Rai viu claramente, ele sabia exatamente o que era. Ele deu um sorriso suave. Então é isso que você, a grande besta no céu, deu outro grito agudo antes de descer em grande velocidade. A besta passou voando pelos alunos e o vento produzido por suas asas era tão poderoso que eles tiveram que usar o Ki para se certificar de que não seriam derrubados. Agora que o dragão estava mais perto, eles podiam ter uma visão mais clara dele. Tinha cerca de 3 vezes o tamanho de Noir e era de cor azul cristalina. Em certas partes de seu corpo, pedaços de pedras de cristal se projetavam dele. O dragão abriu bem a boca e soltou um sopro de gelo intenso. Só agora as cobras Barbosa saíram do estado em que estavam e começaram a fugir, mas era tarde demais. Assim que o hálito gelado tocou as cobras Barbosa, elas congelaram instantaneamente. Sem diminuir a velocidade, o dragão continuou a voar através de seus corpos congelados, despedaçando-as. Derrubou todos os 5 de uma só vez. Gary gritou. Precisamos correr, não há como vencer isso, esqueça a academia. Então, de repente, Von começou a caminhar lentamente para onde Rai estava. Não tema, crianças, esta besta não nos fará mal, disse Von. Mas como você sabe disso? Dragões são pura maldade. Alguns até acham que foram seus cadáveres que causaram a praga das sombras, Dan disse. Von começou a rir e acabou ficando ao lado de Rai. O dragão então voou até os portões da cidade antes de retornar para onde os alunos estavam e eventualmente pousou em suas 2 pernas na frente de Rai e os outros. Assim que o dragão pousou, a tempestade parou imediatamente. Não havia mais vento e a chuva desapareceu com ele. Jack, que estava fazendo seu melhor para se recuperar dentro da academia esse tempo todo, também saiu para dar uma olhada melhor no dragão. Afinal, era uma oportunidade única na vida. Este aqui não é um dragão como todos vocês pensam, disse Von. Então, o que é? Dan perguntou. É uma serpe. Rai que respondeu. Assim que Rai conseguiu ter uma visão clara da besta, ele soube imediatamente o que era. Von ficou surpreso ao ver que Rai conhecia a besta apenas de olhar para ela. A maioria das pessoas olhando para essa besta suspeitaria que fosse um dragão, especialmente se nunca tivessem visto uma serpe ou um dragão antes. Havia 2 diferenças principais entre um dragão e uma serpe. A primeira era o tamanho. Os dragões tinham cerca de 2 a 3 vezes o tamanho de uma serpe. Seria impossível para um ser tão pequeno a menos que fosse um filhote. Esse foi o primeiro sinal, mas o segundo foram suas asas. Os braços de serpe estavam presos às asas. Eles não estavam separados. Se uma serpe movesse seu braço, ela moveria sua asa também. Enquanto os dragões tinham 4 pernas distintas, ou braços e pernas, e as asas estavam localizadas em suas costas.
Quando Rai percebeu que era uma serpe, percebeu que sua raça realmente havia acabado. Von imediatamente se curvou para o serpe e caiu de joelhos. Obrigado por nos salvar. Von então olhou para trás como se estivesse sinalizando para os outros alunos fazerem o mesmo. Imediatamente, todos se curvaram para a serpe, exceto uma pessoa que era Rai. Então, de repente, todos puderam ouvir um som de tilintar em suas cabeças por um instante, e logo que se seguiu foi uma voz feminina suave e gentil. Meu nome é Glak, sou a serpe que reside nas montanhas não muito longe daqui. Concluí minha parte no acordo com o ser divino, então não devo mais um favor à sua espécie. Muito obrigado, Glak, respondeu Von. A serpe então virou a cabeça para olhar para Rai, pois ela percebeu que Rai era o único de pé. E você, humano desrespeitoso, vejo que não é grato por minha presença neste lugar. Os outros engoliram em seco porque estavam nervosos. Eles se perguntaram por que diabos o lado teimoso de Rai tinha que mostrar as caras agora, mais do que nunca. Estava claro que Glak foi capaz de eliminar todos eles em um instante. Eu realmente sou grato a você por salvar minha vida, Rai respondeu. Mas eu não me curvo para aqueles que estão abaixo de mim. Wyvern em inglês, derivada da palavra francesa vivre, víbora, é todo réptil alado semelhante a um dragão. Mi-Dragon System, capítulo 186. Fim da Academia Avion. O suor começou a escorrer dos rostos dos outros atrás de Rai. Seus batimentos cardíacos agora podiam ser ouvidos em alto e bom tom, já que seu medo neste ponto havia atingido o máximo. Cada um deles continuou a se curvar, enquanto a maioria deles olhava para o chão. Eles estavam com muito medo de levantar a cabeça ou levantar do chão, mas aqui estavam eles ouvindo Rai falar de volta com a serpe como faria com qualquer outra pessoa. Eu devo perdoar sua atitude arrogante, Glak disse, pois eu prometi ao ser divino não trazer nenhum mal a nenhum de vocês. Todos sentiram um peso ser retirado de seus ombros quando ouviram o serpe dizer essas palavras. Todos vocês podem se levantar. E quando Glenn disse essas palavras, o resto deles se levantou. Eles agora podiam ver o tamanho da besta e se eles não soubessem melhor, eles teriam pensado que era um dragão. Por que você protegeu esta cidade? Perguntou Rai. O serpe abriu os olhos para dar uma olhada em Rai. Por alguma razão, ela sentiu que tinha algo diferente sobre ele em comparação com o resto desses humanos. Embora ela não gostasse de sua atitude, ela por algum motivo se sentiu obrigada a responder. Há muito tempo, quando esta cidade estava sendo construída pela primeira vez, eu tinha feito um acordo com o ser divino. Se ela em algum ponto sumisse ou não fosse capaz de proteger esta cidade, então eu a defenderia para ela. Ela me ajudou há muito tempo, quando estava em busca de frutos especiais, em troca concordei com a condição dela, mas agora que cumpri a tarefa, não preciso mais proteger a cidade e posso vagar pela terra novamente. Obrigado por seu serviço a esta cidade e ao ser divino, disse Von. O serpe então bateu suas asas como se estivesse pronto para decolar, mas pouco antes disso, espere! Rai gritou. De repente, Glak parou. O que você quer? Ela perguntou. Os outros atrás de Rai agora estavam orando por sua segurança. Eles pensaram que Rai tinha enlouquecido, ele estava claramente brincando com o destino e a qualquer segundo Rai diria algo que iria enfurecer a besta e todos poderiam acabar morrendo. Esta cidade agora pertence a mim, não a nós, o Asas Carmesim. Não está mais sob o controle dos Cavaleiros de Avrion ou do Ser Divino, mas sobre o meu e em breve não estarei mais aqui para defendê-la, então preciso de alguém para fazer isso em meu lugar. Quero que você proteja esta cidade mais uma vez. Glak de repente rosnou com um leve grito agudo mais uma vez e depois moveu a cabeça para onde Rai estava. Toda a sua cabeça era ainda maior do que o corpo inteiro de Rai. Os outros deram um passo para trás instintivamente, mas Rai ficou parado, embora estivesse a apenas alguns centímetros de distância. Seu humano tolo! Por que eu me incomodaria em fazer um favor para uma criatura como você? Aquele seu ser divino foi uma exceção, mas quem é você para me dar ordens? Glak perguntou.
Você quer dar uma olhada? Rai perguntou. Você deve ter a capacidade de ler mentes, não é? Vou lhe dar permissão para ler a minha. Normalmente, Gla queria ignorar um ser humano tão tolo, mas algo a estava incomodando. O homem parado na frente dela estava muito confiante e ela estava incrivelmente curiosa para saber o porquê. Coloque sua mão na minha cabeça e começaremos o processo de vinculação. Rai obedeceu e colocou a mão na testa de Glak. Então, quando a mão dele se conectou com a pele dela, imagens do passado de Rai foram mostradas imediatamente. Tudo que Rai experimentou quando era conhecido como Sen. A Grande Guerra, o horror de ser perseguido, a morte dos outros e, finalmente, quando ele foi reencarnado em um humano. A serpe de repente se afastou e desfez a conexão com ele, e então ergueu a cabeça. Ao mesmo tempo, ela desconectou sua habilidade de todos os outros, telepatia, então agora apenas Rai era capaz de ouvi-la. Mas como isso pode ser verdade? Você viu tudo por si mesma. Então a serpe fez algo completamente inesperado, se sentou e curvou a cabeça para Rai. Por favor, me perdoe por minha grosseria antes. Gary começou a esfregar os olhos e logo os outros também. Estou vendo coisas, ou parece que a serpe está se curvando para Rai. Gary perguntou. Não, eu também vejo, Slivia respondeu. Mas isso é impossível, nem mesmo o ser divino foi capaz de obter tanto respeito. Von disse. O ser divino era considerado igual aos olhos dela, mas aqui é como se Rai fosse um mestre da serpe. Von não estava muito longe da verdade. Serpes nos dias atuais poderiam ser considerados seres lendários, era difícil encontrar algo mais poderoso do que eles hoje vagando pelo continente, mas comparados aos dragões, eles não eram nada. No entanto, os serpes e os dragões viviam em paz uns com os outros e muitas vezes viviam nas mesmas tribos. Os serpes agiram como servos dos dragões em troca de proteção. Quando os humanos atacaram, muitos dragões arriscaram suas vidas para permitir que os serpes escapassem. Isso também era verdade para Glak, que foi salva quando era mais jovem. Glak era uma serpe bastante jovem e só tinha ouvido histórias e contos do grande dragão Sen, o poderoso dragão vermelho, e agora ele estava parado na sua frente na forma humana. Vou concordar com seu pedido, Sen. O nome trouxe de volta alguns sentimentos para Rai, mas ele logo percebeu que não eram sentimentos felizes, mas tristes. Me chame de Rai de agora em diante, é como meu nome agora. Glak então começou a bater suas asas mais uma vez enquanto se preparava para decolar e voltar para a montanha. Mais uma coisa antes de eu ir, Sen, desculpe. Rai. Glak disse. Quando eu vi as imagens em sua mente, eu também vi a bruxa que tinha derrotado você. Você está no caminho certo porque aquela mulher é o próprio ser divino. Quando você a encontrar, talvez você encontre as respostas que você está procurando. Com isso, Glak decolou para as montanhas. Sem saber da bomba que ela tinha acabado de jogar na mente de Rai. Finalmente, tudo estava começando a fazer sentido, a estátua que ele tinha visto no subsolo, e por que ela parecia tão familiar para ele. O ser divino e a bruxa eram a mesma pessoa. Então e os cristais que os cavaleiros adoravam? O que eram aquelas coisas e o que eram as imagens que tinham sido mostradas a mim? Tal como Rai descobria mais respostas, mais perguntas acabaram surgindo. Rai sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer,